Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu gostaria que lêssemos dos versos 8 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Apenas até aqui. Eu vou voltar um pouquinho agora. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia. Eu vou ler do verso 3 até o verso 7. Ok? A partir do 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, meus irmãos, ele começa esse texto bendizendo a Deus, louvando a Deus. No verso 4 ele continua dizendo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, ele começa a dizer o motivo desse louvor, o motivo desse bendizer. Qual é o motivo? Deus pensou nele, Deus o viu como filho antes da criação do mundo. Deus o escolheu, conforme ele colocou aqui, antes de ter criado esse mundo. Antes de ter dito, haja luz, o Senhor já havia escolhido que aqueles homens e mulheres seriam filhos e filhas de Deus. Antes da criação de tudo, Deus havia escolhido tais pessoas para ter com elas comunhão, para ter nelas, com elas, relação, prazer e intimidade. Esse é o ponto do 4. Verso 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele continua a afirmar o motivo do seu louvor. O motivo do seu louvor é, esse Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, ele me predestinou, ou seja, ele me deu um destino previamente, para que eu fosse santo, e fosse irrepreensível, e pudesse ser como um filho de Deus. O meu destino foi traçado antes da fundação do mundo. E qual é o meu destino? Ser um filho de Deus. Ser uma filha de Deus. Para as irmãs que aqui estão. Ele continua no verso 6, dizendo que é para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa escolha, essa predestinação, não é por causa de sermos melhores, ou sermos mais sábios, ou sermos isso, ou sermos aquilo. É por causa da vontade dele. É por causa da sua graça. Ou seja, algo que não tem preço. Algo que é impagável. Algo que não é negociável. Algo que não é trocável. Simplesmente é dado. Simplesmente é concedido. Gratuitamente. E no verso 7 ele diz, no qual, ou seja, no amado, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Veja que ele usa a palavra graça no verso 6 e repete a palavra graça no verso 7. Aqui nós paramos na semana passada. Nós estamos estudando essa carta, né, verso a verso, nós paramos aqui no 7. E o 7 diz que esse Deus, que escolheu um povo antes da fundação do mundo, que predestinou esse povo para serem filhos e filhas dele, e que quis que esse povo fosse santo e irrepreensível, e que fez tudo isso em graça, esse Deus, num determinado momento da história, resgatou esse povo, porque esse povo se perdeu. Esse Deus, ele remiu os pecados, ele pagou o preço dos pecados. Literalmente, ele comprou os pecados. Me dá aqui os seus pecados. Eu quero os seus pecados. Os seus pecados eu quero para mim. E se isso tem um preço, eu vou pagar. E nós conhecemos o Evangelho. O Evangelho diz que o preço pelos nossos pecados foi o sangue de Jesus Cristo. E na cruz do Calvário, nós conhecemos o Evangelho. Diz que o Pai e o Espírito o abandonaram na cruz. Deus meu, por que me abandonastes? Porque naquela hora ele estava recebendo em si
as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que os nossos pecados não fossem mais nossos, mas dele. E ele lá na cruz foi punido pelos nossos pecados. Diz o Evangelho que a ira de Deus foi derramada sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelos sofrimentos de Cristo nós encontramos paz. O castigo que nós merecíamos estava sobre ele. O castigo que foi derramado sobre ele é a razão da nossa paz. E ele diz isso no verso 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que Deus fez tudo isso? É por causa da riqueza da sua graça. Graça que ele fez abundar, transbordar sobre as nossas vidas. Bem, isso é o que a gente viu até aqui. Hoje à noite nós começamos a ver o 8 e iremos até o 11. E no 8 ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O que é que Deus derramou abundantemente sobre nós? É aquilo que está no verso 6 e 7, é a graça. A graça de Deus é derramada abundantemente sobre os seres humanos. Abundantemente significa que não é pouca coisa, não é pequena, mas é rica, é abundante. A graça de Deus não pode ser contida, não pode ser medida. Ela é enorme, ela é imensurável. E ela é rica, ele é rico em graça. Essa graça não acaba, não esgota, nunca, jamais. E ele quis derramar, Deus derramou essa graça abundantemente sobre nós. O verso 8 usa duas palavrinhas que Deus deseja nos ensinar. Quando ele diz que foi em sabedoria e prudência. O que significa isso? Significa que essa graça que Deus derramou sobre a sua e sobre a minha vida, não foi de uma maneira impensada, foi raciocinada. É sabedoria. Sabedoria tem a ver com algo que se faz pensando, inteligentemente. Deus sabe o que ele fez. Ele não jogou a graça, como se ele quisesse agora pegar aquela mangueira de bombeiro e jogar água para os sedentos. E aí vai todo mundo ficar com a boca aberta e quem conseguir levantar mais a boca, abrir mais a boca e sair correndo mais, e for mais esperto, esse vai conseguir pegar um pouco mais que água do que o outro, e esse vai ser melhor, e esse vai se satisfazer, e esse vai ser salvo. Deus, ele não joga a graça, ele pensa em como faz. E é por isso que Paulo está louvando a Deus. Deus pensou em cada um daqueles Efésios antes da fundação do mundo. Quando a gente traz isso para a gente pode louvar a Deus também, porque Deus pensou em cada um de nós antes da fundação do mundo. Foi em sabedoria que ele derramou essa graça, na plenitude do tempo, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É em sabedoria. Deus sabe o que está fazendo quando ele derrama a graça dele sobre alguém. Às vezes a gente olha essa graça sendo derramada sobre um bandido, um estuprador, um assassino, e a gente diz, esse Deus, ele é injusto. Deus não pode salvar esse tipo de gente. Deus não pode, será que ele não sabe o que essa pessoa fez? Mas por que Deus salva pessoas assim? Por que Deus salva um apóstolo Paulo da vida? Um assassino, torturador, como foi o apóstolo Paulo? Vocês conhecem a vida de Saulo de Tarso. Se não conhecem, leiam no livro de Atos. Leiam livros com a biografia de Saulo. Saulo, ele mesmo conta na Bíblia toda um pouco da sua história. E a Bíblia é muito clara. Ele perseguiu, ele arrastou, ele torturou e ele consentiu na morte. Isso significa que ele liderou o assassinato de várias pessoas. Uma delas foi Estevão, o primeiro mártir da história do cristianismo. Um jovem que foi apedrejado nas ruas de Jerusalém. E quando aquele assassinato acabou, tiraram as roupas dele e colocaram as roupas nos pés de um jovem chamado Saulo. Por que colocaram as roupas no pé de Saulo e não colocaram no pé do João, nem do Filipe, nem do... qualquer um que estava lá? Por que Saulo? Porque aquela atitude representava submissão à autoridade daquele que liderava aquela situação. Ele era um assassino, um torturador, um homem terrível. E Deus salvou esse cara. Quando ele estava indo para Damasco, para prender cristãos lá, o próprio Jesus aparece diante de Paulo. Saulo, não é? Depois o nome dele mudou para Paulo. O próprio Jesus aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E aí Saulo, constrangido, diz, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus diz algumas coisas a ele, e ele, a partir daquele momento, se torna obediente à palavra de Cristo até o final de sua vida. E é o apóstolo Paulo, São Paulo, tido por muitos, um homem de Deus, alguém que olha para mim e para você e diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que Deus? Porque a graça de Deus é rica. A riqueza da sua graça, a qual ele derramou abundantemente sobre nós. Por isso que Paulo está louvando a Deus aqui. Por isso que ele mesmo escreveu que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Por mais que eu e você caiamos ou nos desviemos do caminho de Deus, se em nosso coração sinceramente nos arrependermos, Ele nos perdoará, Ele nos receberá, Ele nos restaurará, por causa da riqueza da sua graça. Então, Ele sabe o que Ele faz, é em sabedoria, e diz que é em sabedoria e prudência que Ele derrama a graça sobre nós. O que significa prudência? Prudência significa que Ele faz com cuidado. Pensando na mangueira do bombeiro, Ele não joga água para quem for mais esperto conseguir aí, não é? E quem, na sua livre vontade, sair correndo e abrir a boca. Não, Deus sabe, é prudentemente, é com cuidado, é pensando que Ele derrama essa graça sobre aqueles que Ele escolheu derramar. E aqui, meus irmãos, eu mais uma vez reforço. Por que é que nós não louvamos a Deus por isso? Porque Deus, se hoje nós podemos adorar a Deus, conhecer a Deus, entender a palavra de Deus, é porque Ele pensou em nós. Ele olhou para nós. Ele olhou para você, Ele pensou em você. Ele derramou essa água sobre você. Ele deu para você a água viva. Ele não jogou e você saiu correndo. Ele deu a você. O Espírito Santo, disse Jesus, convenceu você. A Bíblia também diz, nas palavras de Jesus para Nicodemos, que o Espírito sopra onde quer. Não, a gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim como é o vento. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito e se torna uma nova vida. Se você entregou a sua vida a Cristo e se tornou uma nova vida, uma nova criatura, um filho de Deus, uma filha de Deus, é porque esse Espírito passou sobre você. E assim como um grande temporal que destrói uma cidade causa transformações na mesma, o Espírito, quando sopra sobre você, causa transformações em você também. Você não é mais o mesmo. Ele muda você totalmente. Porque Ele passa por você, Ele toca você e Ele sela você. Você é de Cristo agora. Você leva com você a marca de Cristo. Mas Deus não faz isso sem cuidado. Ele faz prudentemente e Ele faz abundantemente e Ele faz sabiamente. Só de pensar nisso, isso já traz paz para minha alma. Por saber que eu não sou mais um, eu sou uma alma que Deus viu e escolheu e amou e transformou. Você é uma alma que Deus viu, amou, chamou, transformou. Deus não nos vê como o boiadeiro vê o seu gado. Deus não nos vê como o pastor vê o seu rebanho. Lá no campo, né? Deus nos vê individualmente. Cada um de nós. Ele chama para o quarto para conversar conosco. Individualmente. Deus deseja tratar conosco particularmente. E a graça de Deus para mim e para você também é algo absolutamente particular, único. No verso 9, ele continua dizendo que desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é um mistério? Bem, o mistério é o que Ele derramou abundantemente sobre nós. E o que é que Ele derramou abundantemente sobre nós? É graça, Senhor. É graça, como nós cantamos. A graça que Ele derramou abundantemente, que é o mistério. Por que é um mistério? Para nós não é mistério. Mas para as pessoas do Antigo Testamento, sim, era um mistério. Eles não conheciam isso que aconteceu naquilo que eles chamavam de a plenitude dos tempos. Para eles, judeus, da época de Jesus, eles imaginavam que quando o Messias viesse, acabaria tudo.
seria o juízo final. Eles não viam esse vale por trás da montanha. Imagine que vocês são o povo do Antigo Testamento, e aí vocês veem uma montanha diante de vocês, e no alto dela está o Messias. E é isso que está revelado no Antigo Testamento. E atrás dessa montanha tem uma outra, um pouco mais alto, que é o juízo de Deus. E os profetas do Antigo Testamento viam isso, o Messias, o juízo, o Messias, o juízo, o Messias, o juízo. E eles então, no Novo Testamento, chamam de mistério o vale que está entre essa primeira e a segunda montanha. Porque no meio das duas, tem esse período que a gente vive, que nenhum profeta do Antigo Testamento foi capaz de perceber, porque Deus não revelou. Esse mistério que é o tempo da igreja, que é a graça derramada sobre toda a terra, sobre toda a raça, tribo, língua, nação, não mais um povo, mas todos os povos. Isso para os judeus era uma loucura, mas Jesus assim o fez. E Paulo chama isso aqui de um mistério. De modo que, se você ouvir outra coisa, você é livre para acreditar no que você quiser. Mas é isso que Paulo queria dizer quando disse isso. Aliás, não só ele. Pedro, quando falou do mistério, João, Tiago, Judas e o próprio Cristo, quando falavam desse chamado mistério, embora Jesus falou pouco, eles todos queriam dizer desse período que nós vivemos e que nenhum profeta viu. Esse período, eles viam lá no Antigo Testamento a primeira montanha, o Messias. E por trás dela uma outra montanha. Sabe quando você olha uma montanha? Você vê uma montanha atrás dela outra? Mas você não vê o grande vale que está entre as duas? Assim também o povo do Antigo Testamento não via o vale que já dura 2000 anos de história. Esse mistério da sua graça. Quando que Jeremias imaginava que esse mistério da graça de Deus seria derramada sobre toda a terra? Egípcios, babilônicos, tem gente louvando a Deus em todo canto do mundo. Há alguns cantos no mundo onde o evangelho ainda não chegou, mas são poucos, graças a Deus. Em todos os continentes, em todos os lugares do mundo, hoje pessoas adoraram a Deus por causa dessa graça, o mistério da sua vontade. No verso 9 ainda ele diz, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Eu já expliquei para vocês beneplácito, mas vou relembrar. Beneplácito significa resultado de um conselho, né? Uma reunião, o resultado de uma reunião entre mais de duas pessoas. É o resultado final de um conclave. É o resultado final de uma assembleia que foi convocada para um fim apenas. A palavra beneplácito, naquele contexto, significava isso. Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, decidiram algo sobre a sua vida. É isso que Paulo está louvando a Deus aqui. O resultado dessa decisão eterna é o beneplácito que eles propuseram sobre Cristo. Cristo carregaria a responsabilidade de pôr tudo isso em ordem, tudo isso em andamento. Tudo deveria convergir em Cristo. Deus, obviamente, anteviu o pecado, a desgraça, a destruição, a imoralidade sexual, a mentira, o roubo, a destruição da natureza, da própria criação que deveríamos cuidar. Deus anteviu tudo isso. E por isso, Ele decidiu que Cristo restauraria todas as coisas. E escute, Jesus não restauraria somente vidas, Ele restauraria a natureza, os céus e a terra. O texto diz isso no verso 9, no 10, de fazer convergir nele. Nele quem? Está no final do 9, né? Em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Não a da terra, mas as da terra. É isso que o próprio Paulo também escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, de que a própria natureza aguarda a redenção. A criação aguarda a redenção. É por isso que Jesus Cristo disse para João no Apocalipse, que ele faz novos céus e nova terra, porque essa daqui a gente conseguiu destruir por causa do nosso pecado. O nosso pecado não destruiu apenas a nossa raça humana, não destruiu apenas a nós mesmos, criando doenças, infecções e tantas guerras e tantas desgraças. A nossa natureza pecaminosa conseguiu destruir o próprio mundo e não há restauração para isso. Os cientistas sabem muito bem disso. O que dá é para manter, mas o que Jesus Cristo diz
na sua revelação, é que ele há de destruir tudo isso no final, porque ela não conseguirá sobreviver, graças ao nosso pecado, à nossa desgraça. Por isso ele faz novo céu e nova terra, para onde ele nos levará para morar. Onde nós teremos comunhão com ele eternamente. Onde nós teremos a árvore da vida, lá em Apocalipse 22 fala desse novo céu e dessa nova terra. Onde nós teremos a presença do próprio Deus, onde não existirá mais noite. Por quê? Porque o próprio Deus iluminará, onde nós veremos os anjos, porque o pecado não nos separará mais dessa realidade celestial, que hoje o nosso pecado nos cega e nos separa, mas naquele dia ele nos unirá. Nós estaremos com Deus, nós veremos anjos. Jesus Cristo diz que nós seremos mais brilhantes do que o sol. A nossa luz resplandecerá mais do que o sol ao meio-dia. Sabe o que significa isso? Significa que a pessoa que está do teu lado, se ela for para o céu, você não conseguirá olhar para o olho dela sem que você seja torrado, literalmente, e fique cego e morra. É como se você tentasse chegar ao lado do sol e tentar olhar para o sol. O que aconteceria com você? Você ficaria cego e morreria. Seria torrado. Jesus disse que lá no novo céu e nova terra, nós seremos mais resplandecentes do que o próprio sol. Deus nos transformará. Deus dará novos olhos para mim, para que eu possa enxergar vocês. Deus fará nova todas as coisas, mas enquanto não chegar aquele dia, quando Ele restaurar tudo nos céus e na terra, nós padeceremos debaixo do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, o que Ele espera é que a gente adore a Deus, como Paulo está fazendo desde o verso 3, por essa rica graça, por essa maravilhosa graça, que nos revelou todas essas coisas, e que nos levará para junto dele no final dos tempos. Ele continua dizendo no verso 10, não é? Aliás, no verso 11. Nele, ou seja, em Cristo ainda, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso 11 começa, nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Aqui eu quero compreender outro ponto com vocês. É comum as pessoas dizerem assim, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. A pessoa vai, tentar qualquer coisa pelo governo, na faculdade. Eu também tenho direito porque eu também sou filho de Deus. A pessoa quer, se corromper um pouquinho e levar um dinheiro corrupto para casa, e ela diz, que mal tem? Eu também sou filho de Deus. A pessoa, tudo que ela faz, ela diz, eu também sou filho de Deus. Que mal tem eu comer isso? Que mal tem eu errar, eu fazer isso, fazer aquilo, mentir? Eu também sou filho de Deus, eu também tenho direito, eu também posso. Essa ideia é uma ideia errada. Ninguém é filho de Deus. Todas as pessoas nascem como criaturas separadas de Deus por causa do pecado. Filho de Deus só é aquele que se arrepende dos seus pecados e se converte a Jesus Cristo. Sem essa conversão, não somos filhos. Jesus explicou para Nicodemos em João capítulo 3, que só é feito filho de Deus aquele que nasce de novo. Os irmãos entendem? Está ouvindo um barulho aí? É do microfone, será? Sabe se é daqui ou lá fora? Parou. Ok, é só você chegar, autoridade. Nós somos feitos filhos de Deus. Paulo ele diz isso aqui também, no qual fomos também feitos herança. Nós não nascemos como herança. Lembra do que o Salmo 127 fala sobre essa palavrinha herança? Ele estava falando sobre filho lá no Salmo 127. Que os filhos são herança do Senhor. São presentes que Deus nos dá. A palavra herança do Senhor tem a ver com filho. Quando ele diz que nós fomos feitos, é porque a gente não era. Se eu fui feito herança do Senhor, se eu fui feito um filho de Deus, é porque eu não era. Houve um dia quando eu não fui. Quando é que foi o dia que eu não fui? Quando eu não era convertido. Quando eu não havia entregado a minha vida a Cristo. Quando eu não amava a Cristo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Era naquela época quando ler a Bíblia ou orar era algo sem valor para mim.
Era algo que eu fazia de uma maneira muito negligente. Naquela época, eu era uma criatura, como todas as outras. Porque acredita, até os muçulmanos, e espíritas, católicos, batistas, todo mundo tem Bíblia. E carrega a Bíblia. Eu conheço até ateus que têm a Bíblia e lê a Bíblia. Então, não se engane, não é porque você tem a Bíblia na sua casa e fala que é de Jesus, gosta de Deus, crê em Deus, tem fé. Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Quantas vezes você ora por dia? Eu oro uma, duas. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Não, por dia não, eu também não sou um fanático. Não é? Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, o simples fato de eu estar dizendo isso para você, deve estar te constrangendo e te entristecendo. E te levando a dizer, Deus, me perdoe por eu ter lido tão pouco a tua palavra essa semana. Me perdoe por ter falado tão pouco contigo essa semana. Porque um filho de Deus se arrepende por não manter íntima comunhão com o seu pai. Como nós dissemos hoje de manhã, e se você quiser ter um resumo do estudo dessa manhã, leia a pastoral de hoje. Nós nos tornamos cada vez mais crianças. Quanto mais crescemos diante dos olhos de Deus. Quanto mais nós amadurecemos diante de Deus, mais crianças nos tornamos. É o contrário da lei da vida normal. Na lei da vida normal, quanto mais eu cresço, mais independente eu me torno do meu pai e da minha mãe. Com Deus é diferente. Com Deus, quanto mais eu cresço, mais dependente eu me torno do meu pai que está nos céus. É como uma criança que acorda e diz, mãe, pai. Eu acordo e também digo pai. Eu não digo mãe, obviamente, mas eu digo pai do céu. E falo com ele. Eu peço o alimento. Como a minha filha que acorda e diz, mãe, pai, leite. Eu acordo e busco leite. No meio do dia eu quero leite, o pão. No meio da tarde eu quero pão. No final do dia eu quero comer o pão, eu quero me alimentar. Antes de dormir eu quero me alimentar. E eu quero estar com o meu pai, porque eu sou uma criança. Eu não como da mão de estranhos. Eu sou um pequeno bebê. Mas aí tem um monte de nós, que acorda, não fala com o pai, não bebe o leite. E o leite, vocês sabem do que eu estou falando, né? Isso daqui. No meio do dia não come o pão. No final do dia não se alimenta. Vai dormir, não se alimenta. No outro dia a mesma coisa. Você acha que você é filho de Deus? Você é tudo menos filho de Deus. Não se engana, não se iluda, não minta para si mesmo. Você vai para o inferno mentindo para si mesmo. Você vai para o inferno achando que você é filha de Deus. Mas se você não busca a Cristo, você não é filho de Cristo, nem de Deus. Se você não ouve a voz de Cristo, não tem prazer em ouvir a voz de Cristo, Deus, no Monte da Transfiguração, e aqui eu vou lembrar um monte de coisa que eu falei hoje de manhã, me perdoem os irmãos que estiveram aqui cedo, tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Quando o Pai disse no Monte da Transfiguração, para Pedro, Tiago e João, ele é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, não é? Essa palavrinha, a ele ouvi, é o que ressoa a nós até hoje. Quando é que nós ouvimos a Jesus? Tem gente que acha que é só de domingo na igreja. Se você é uma delas, você não é filho de Deus. Por favor, escute, que pode ser que você morra amanhã e vá para o inferno. Então escute a verdade. Filho de Deus é aquele que ouve a voz de Jesus todo dia. E você quer ouvir a voz de Deus? O Aldair colocou isso o Dani colocou isso no WhatsApp dos jovens essa semana, né? Lembra, Dani? Você quer ouvir a voz de Deus? Tem gente que, como é que é o desenho lá? Né? Alguém falando, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Deus, quando é que o Senhor vai falar comigo? Aí aparece uma mão no meio das nuvens falando. Só isso, né? Por que você pede tanto para eu falar com você? Abre a Bíblia e leia. É aí que eu falo com você. A Bíblia é chamada há 4.500 anos, desde que ela começou a ser escrita, lá por Moisés, de revelação. A Bíblia é revelação. Você quer que Deus se revele para você? Gente, Ele já se revelou. Por que você não ouve, vê, não busca? E eu escuto tanta gente falando, pastor, mas não precisa todo dia. Beleza, fica sem comer então todo dia. Um dia, pelo menos. Vamos fazer isso. Amanhã, não toma café. Aliás, vai dormir sem jantar, sem comer, sem nada. Dá só uma oferta para a cantina. Mas não come o lanche. Não come, dá oferta, paga o refém, mas deixa, fala assim, esse lanche abençoa alguém.
Vá dormir sem comer. Chegar em casa, não toma água, porque você acha que você não precisa se saciar. Não come nada, porque você acha que você não precisa se alimentar. Amanhã, não toma café da manhã. Porque você é forte. Você pode. Nem fala com ninguém, levanta, nem lava o rosto, já vai para o serviço. Porque você ora e nem levanta e nem ora, não fala com Deus, não entrega o dia, não agradece a noite. Você é todo independente. Faz o seguinte, doa a sua Bíblia. Você é grande demais. E no céu só entra criança. O reino dos céus pertencem às crianças. E àqueles que se tornam como elas. Cada vez, cada dia mais dependente do papai do céu. É para nós que ele diz. Se vocês não se tornarem como essas crianças, vocês não conhecerão o reino dos céus. Por isso, faça um voto com Deus essa semana. Fique um dia sem comer. Você vai ficar mal. É assim que está a tua alma hoje. Porque você não lê a palavra. Não busca a Deus. Aí depois você vai reclamar de uma série de coisas. É como você chegar diante do médico e o médico dizer assim para você. Você chega lá magro, doente, anêmico, e aí o médico fala assim, você tem que se alimentar direito? Você fala, não, faz 2 semanas que eu não como. Mas o que está acontecendo? Ah, não, eu não como, é que não dá tempo, sabe? É uma correria, eu trabalho tanto, eu já acordo, vou para o trabalho, e na tarde, à noite eu chego em casa, assisto um pouco de televisão, não dá tempo de comer. E aí ele passa uma receita lá, uma dieta para você, um alimento, e uns remedinhos também para melhorar sua anemia e outras complicações advindas da tua falta de alimentação. E aí você, dali um mês, você se encontra diante do médico. E aí o médico pergunta, e aí, comeu direitinho? Ah, teve um dia que segunda e terça eu comi, na quarta e quinta, eu esqueci. Mas na sexta eu lembrei de manhã. Ah, de manhã eu comi, foi tão bom. E no resto do dia? Não, no resto do dia não. Mas tá bom, só um pouquinho de manhã já deu. Mas no domingo eu fui num lugar, e lá de manhã e de noite, e lá serviram comida, lá eu comi. Ah, foi bom. Ou você vai, foi mais ou menos, né? E aí na segunda, porque no domingo já valeu, né? Valeu para segunda, terça. Aí na quarta eu fui lá comer um pouquinho. É isso que a gente faz com Deus. E aí a gente não sabe por que a nossa alma está tão mal, tão doente, tão vazia, tão triste, tão sem paz, tão sem vida. Qual é o motivo disso? É porque nós não nos alimentamos. E aí quando você chega diante de um médico de almas, que são os pastores, e aí o médico de almas pergunta para você, você tem se alimentado direito? Ah não, pastor, eu não tenho me alimentado. Eu vou dizer o que para você? Fala para mim. Por que você acha que você não tem paz na vida? Por que você acha que está uma desgraça? Por que você acha que você não vence o pecado? Você tem se alimentado? Você tem respirado? Você tem dado os passos, os remédios? Meus irmãos, se eu não me alimento, eu morro. Eu seco. Eu brigo, eu fico irritado, eu grito, eu dou patada, eu roubo, eu adultero, eu faço tudo de errado, porque eu não me alimento. É impressionante, porque para gente madura como vocês, eu precisava dizer isso. Mas é o que mais a gente vê, meus irmãos. Quanto mais nós caminhamos juntos, mais eu vejo que anos de pregação não vale de nada. De nada. Pelas coisas que eu vejo nos Facebooks de vocês, pelas coisas que eu vejo nas conversas aqui por ali. Eu não estou falando de gente que se aconselha comigo, não. E vocês que se aconselham, fiquem em paz, porque vocês estão se aconselhando. Isso é um sinal da graça de Deus sobre vocês. Mas o que eu sei é que tem um monte que não busca ajuda. Um monte que sofre e cala. E aí outros vêm e falam e a gente fica sabendo do pecado por causa de outro, por meio de outro. E meus irmãos, isso é triste. Eu louvo a Deus quando alguém chega para a Duda, para o Diego, para mim, para outros e pedem ajuda. Mas como é triste quando a gente sabe que a vida acabou e definhou por causa de que a pessoa foi longe demais de Deus, foi longe demais de irmãos, foi longe demais de tudo. E agora é quase impossível reverter. É quase impossível reverter. É como as anorexas, é como as que sofrem de bulimia e anorexia. Essas jovens que tristemente morrem
Vocês já ouviram essas histórias? Morrem magérrimas, não é? Pele e osso. Isso é doença. Isso é doença. Mas por não se alimentarem, ou a bulimia mesmo por vomitarem, porque querem ser magras e bonitas. Estão doentes da cabeça e do corpo. E aí quando chegam no médico, o que acontece? O médico pode fazer alguma coisa? A maioria delas morre. Morre. E não tem mais o que fazer. Assim como não tem o que o pastor fazer em muitos casos. O pastor, o que ele pode fazer é quando ele estiver na oração particular dele no quarto, ele pode pedir um milagre. E se Deus quiser, Deus pode fazer um milagre. Mas, meus irmãos, essa é a maior hora do aconselhamento aqui. É a hora da pregação da palavra. É a hora quando Deus me incomoda de que, ainda que eu tenha que perder a amizade, o ministério, por falar coisas que não são agradáveis, eu preciso dizer. Porque disso depende a vida de vocês e a paz de vocês com Deus. E digo mais, disso depende a salvação de vocês. Não se iludam. Não se iludam. Naquele dia nós veremos muita gente entrando no céu que nós imaginávamos que não iria e que a gente brigava dizendo, temos que evangelizar. E um monte da gente que dizia, tem que evangelizar, indo para o inferno. Cuidem das suas vidas com Deus. Esqueçam dos vizinhos, esqueçam das prostitutas, dos bêbados, dos perdidos. Se a alma sua não está sarada, o que você vai levar para o outro que você não tem? Se a tua vida não está em paz com Deus, restaurada, perdoada, perfeita, o teu lar está destruído, você está querendo falar de Jesus para o vizinho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê paz para ouvir isso aqui. Mas o que nós precisamos, meus irmãos, é voltar para Deus. O que nós precisamos é nos reconsagrarmos a Deus. Nós precisamos de santidade na vida. Nós precisamos santidade na alma. E, gente, me perdoem o desabafo. O que mais eu percebo, e mais eu sinto, e mais me faz sofrer, é perceber que o máximo de esforço que eu faço aqui, o Diego uma vez falou isso para mim também. Vocês não sabem o quanto nos custa preparar uma pregação e um estudo. Para ver descaso muitas vezes, desinteresse muitas vezes. Para ver que muitas vezes entra aqui e sai ali. A gente não está aqui cumprindo um ritual. A gente não está aqui porque a igreja paga. A gente não está aqui porque... A gente está aqui porque Deus nos chamou. E é muito sério o que é feito. E precisa ser visto de um modo sério do outro lado também. Porque disso dependem a nossa vida, paz e salvação. Paulo, quando ele diz aqui que ele faz convergir em Cristo, porque Cristo salva, e Cristo nos faz herança, você tem que pensar, eu sou herança de Deus? Você é herança de Deus? Você é filha de Deus? Você não é, se você vive falando mal de um monte de gente por aí. Você não é filha de Deus se você vive querendo o mal dos outros. Você não é filha de Deus se você não consegue perdoar. Você não é filho de Deus se você não consegue amar aqueles que fazem mal para você. Você não é filho de Deus se você não consegue ter misericórdia, mesmo daqueles que fizeram mal para você. Você não é filho de Deus. Se você não tem fome e sede de justiça, se você não é um pacificador, você não é um filho de Deus. Não é. Você não é um filho de Deus, uma filha de Deus, se no teu coração você não encontra prazer na Bíblia e na oração todo dia. Eu não estou aqui dizendo que se você deixou de ler a Bíblia 2, 3 vezes essa semana, ou se você orou um pouquinho, que você é um perdido. Não, eu estou dizendo que você é perdido se você deixou de orar e ler a Bíblia vários dias, e para você tanto fez, tanto faz, não fede nem cheira. Você não sente mal por causa disso. E eu estou falando aqui agora, você também não está se sentindo mal por causa disso. Sabe por quê? Porque você não é filho de Deus. É por isso que eu falo aqui centenas de vezes sobre a leitura da palavra de oração, e para você tanto fez, tanto faz. Você não é filha de Deus. Você não é filho de Deus. E você nunca vai se importar com a comunhão com Deus enquanto você não se tornar um filho de Deus. Porque no dia que você for feito herança de Deus, você vai correr como a corça corre para a corrente de águas. A sua alma vai suspirar pela presença de Deus. Você vai acordar e vai dizer, pai. Como uma criança que acorda e chora dizendo, mãe, pai, vem me pegar.
Você vai orar e vai dizer, Pai, eu quero estar no teu colo, me dá o alimento, me leva para o trabalho, me dá sabedoria, põe na minha boca as palavras, me guarda desse perigo, me guarda daquela pessoa. Você se tornará totalmente dependente do seu Pai Celestial. Agora, se para você viver sem Deus é algo de boa, tranquilo, você consegue viver, e isso para você eu tiro de letra isso. Eu não oro, amanhã eu vou acordar e aí eu faço uma oraçãozinha lá. Né? Eu oro, agradeço o café da manhã, em nome de Jesus, amém. Né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Como café, saio, né? Vou trabalhar, lá falo umas besteiras, olho para umas meninas, conto uma mentirinha aqui, coloco um veneninho falando mal de alguém ali. Aí depois no almoço, Deus, obrigado por esse almoço, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Traço um almoço, e aí saio, vou para o trabalho, faço mais alguma coisinha errada, até lembro da Bíblia, mas aí eu chego em casa tão cansado, tão cansada, e aí eu deito naquele sofá tão caro, e ligo aquela televisão tão grande que eu ainda estou pagando, eu vou deixar desligada, olha o prejuízo. Então essa Bíblia aqui eu posso, não preciso comer. Eu posso comer, eu posso fazer um jejum de Bíblia. E se você nem se sente mal, se converta. E eu nem posso dizer meu irmão, porque você não é meu irmão. E nem minha irmã. Se converta. Leia a Bíblia. Eu me surpreendo quando pessoas dizem que já leram a Bíblia uma vez inteira, e os outros falam, nossa, uau, você leu a Bíblia toda. Mas é a coisa mais natural do mundo. Uma pessoa que se converteu, que leia a Bíblia, não só uma vez, mas um montão delas. Meus irmãos, é mais do que natural que você tenha comido arroz e feijão 1 milhão de vezes. Eu nem sei quantas vezes, né? É mais do que natural. É mais natural do que você leia a Bíblia. Não gosto de ler. Mas a Bíblia não é um livro como qualquer outro. Eu escuto isso de um monte de gente. Eu também não gostava de ler. Quando eu era muito pequenininho, né? Quando eu era adolescente já gostava já. Mas isso daqui não é uma questão de gostar ou não gostar. Isso daqui é uma questão de sobrevivência. Sabe aqueles caras que morreram na geleira aqui dos Andes, aqui na América do Sul, né? Aquele time de, sei lá o quê, que caiu o avião lá, né? Aí alguns companheiros do time morreram. Um grupo pequeno, 30, 40, 50 pessoas, morreram no avião lá. E aí os caras que ficaram vivos, eles ficaram incomunicáveis. Vocês viram o filme? Conhece a história? Quem aqui não conhece a história? Alguns não conhecem. Vou dizer para vocês o que aconteceu. Esses atletas que ficaram vivos, a hora que eles estavam morrendo de fome, eles começaram a cortar o corpo dos seus amigos e comer a carne deles. Começando pelas nádegas. E é isso que está relatado nos livros. Cortar, queimar e comer. Depois braços, pernas, partes mais gordurosas. Bebiam a gordura do corpo dos seus colegas para viver. Alguns deles estão vivos até hoje, porque comeram o corpo dos companheiros. Você não vê esses loucos que ficam presos aí no meio do mato, perdido no meio da mata, e quando bate aquele desespero, come lagarta, come borboleta, come qualquer coisa, porque tem que sobreviver. Hoje a gente faz careta, mas se a gente estiver morrendo de fome no meio do mato, você vai comer folha, você vai pôr até terra na boca e mastigar. Você vai, sabe por quê? Porque é a hora do desespero. No desespero, a gente come de tudo. Se você é filho de Deus e a tua alma está desesperada, você é capaz até de ler a Bíblia. Porque no desespero a gente come qualquer coisa. E a Bíblia, para muita gente, é qualquer coisa. Até a Bíblia você seria capaz de ler naquele momento de desespero. Meus irmãos, ele termina dizendo no verso 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, nós nos tornamos herança. Aí ele repete o que ele começou lá no verso 5. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus foi nos fazer filhos e filhas dele, do Pai. A vontade de Deus, sabiamente, prudentemente, foi nos guiar da perdição, da morte, do desespero, da fome,
da alma, não da fome do corpo, porque a fome do corpo você vai, você rouba, você faz tudo, você pede dinheiro no semáforo, você dá um jeito para você se alimentar. Mas a fome da alma, você vai roubar o quê? Aonde? Não, eu vou grudar numa mulher santa, num homem santo, no pastor, e eu vou roubar o alimento do pastor. Você pode fazer isso? Se Deus não te alimentar, você vai secar ali, porque Deus trata individualmente. Mas se você se ajoelhar, se você pedir perdão pela vida que você viveu até aqui e dizer, Deus, eu tenho fome de ti. Deus, eu tenho sede de ti. Deus, tira essa podridão que há em mim. Essa imundície que há em mim. Purifica-me. Lava-me. Que o teu Espírito passe por mim e transforme a mim. E que eu seja um novo homem, uma nova mulher. E eu quero ter fome de ti, Senhor. Eu quero ter sede de ti, Senhor. Eu quero, como a gente cantou, né? Eu quero subir no Monte Sião e adorar em espírito e em verdade. O que significa isso? Isso pra gente não faz mais sentido, não é? Porque era só no Antigo Testamento que eles subiam no Monte Sião para adorar. Hoje você não tem que ir para Jerusalém para adorar a Deus. Você pode adorar aqui em Araraquara. É a mesma coisa. Mas subir o Monte Sião significa ir à presença de Deus. Ir para o lugar onde a glória de Deus se manifestará e transformará você. Sabe onde é que é o lugar disso hoje? É o teu quarto. Tua casa, o banheiro, o quintal. Aquele lugar onde você pode ficar sozinho com Deus. E ver a glória de Deus. Sentir a presença de Deus. Sentir a paz de Deus. Eu conheço um monte de cristãos. Eu não faço mais isso. Mas um monte de cristãos que eu ficava constrangido. Eles diziam, eu nunca senti a presença de Deus. Eu nunca senti a paz de Deus. Eu nunca senti nada. Meus irmãos, não existe isso para um convertido. Não existe isso para um convertido. Todo convertido tem experiência com Deus. Todo. Na Bíblia, todo. Fora da Bíblia, a gente inventa um monte de coisa, né? Mas dentro da Bíblia, até aqueles cujos olhos não viram, cujos ouvidos não viram, mas creram, sentiram uma paz que não dá para entender. De onde veio? Sentiram algo que não é humano. E por isso dizem, é de Deus. A paz de Cristo será o árbitro, o juiz em vossos corações. Paulo disse em Romanos 8, o Espírito de Deus testemunha com o meu espírito de que eu sou um. Vocês lembram? Você conhece esse texto? O que é que o Espírito do Senhor testemunha com o meu espírito? Que eu sou um filho de Deus. Sabe que isso é uma fofoca espiritual. É o Espírito do Senhor contando para o meu espírito que eu sou um filho de Deus. O Espírito do Senhor já falou com você que você é filho de Deus? Por favor, acorde. Desperta se você está dormindo. Se você nunca sentiu a presença de Deus, se você tem dúvida da tua salvação, peça para Deus te acordar. Peça para Deus te despertar. Peça para Deus te salvar. Peça para Deus ter misericórdia de você e que naquela cruz Ele tenha levado os seus pecados. Que naquela cruz Ele tenha pago o preço dos seus pecados. Porque ainda que eu conheça o pecado de 70% de vocês, você acha que eu não conheço, mas eu conheço. Porque tem um monte de gente que chega em mim e que fala. Você acha que não fala, mas e eu conheço. Eu conheço. Mas tem uns 30% que eu não sei. Esses 70% é porque eu aconselho menos de 1% das pessoas da igreja. Menos de 1% chega em mim e confessa. Quem dera todos fizessem isso. Eu nem teria tempo para isso. Mas aí vocês iam arrumar um jeito para contratar mais uns 20 pastores. Mas eu sei. E isso dói. Porque isso faz de mim um bobo da corte. Um João bobão. Sabe aqueles que ficam balançando assim? E o povo para o carro na frente para as crianças ficarem olhando? Eu sou esse João bobão. 6 anos aqui, me mexendo, emitindo um som, mas você parou o carro, saiu e não mudou nada. E eu digo mais, vocês estão pagando um João bobão para nada. Para nada. Até quando? Até quando? Meus irmãos, isso é a maior dor de um ministério pastoral. A maior dor não é se eu estou recebendo ou não. De um pastor e pastor mesmo, né? A maior dor não é se vocês estão falando mal de mim ou não. Não é se um fala que o pastor visita ou não. Isso daí sempre vai existir. Gente para falar mal de gente sempre vai ter. E a Bíblia fala do fim deles. Mas o que dói é ver que o pecado não acaba. Não muda. A pessoa não ouve.
João bobão. Eu me sinto um bobão. Que vocês abraçam, dizem que amam, gostam. Mas eu não sou um bobão. Eu me sinto feito um bobão. Mas eu não sou um bobão. E ninguém é bobão para sempre. Ninguém aguenta ser bobão para sempre. Isso não é ameaça nem nada, meus irmãos. É só um desabafo em cima do versículo 11. Vocês precisam pensar se vocês foram feitos herança de Deus. Porque senão, a gente precisa tirar o nome de placa de igreja e colocar aqui tenda evangelística. Tenda evangelística. Nós vamos evangelizar. Quem? Os membros da igreja, para começar. Nós vamos começar evangelizando. Ninguém vai trazer ninguém, porque não precisa. Não precisa. Até que todos se convertam, larguem os vícios, larguem a bebedice, larguem a glutonaria, larguem todos os vícios que estão separando vocês de Deus. Larguem o adultério, larguem a mentira, larguem a fornicação, larguem a maledicência, larguem ficar falando um da vida do outro, larguem tudo isso. E aí então, se encham do Espírito Santo, porque só então serão igreja. Antes disso, serão um trem vagando, com João bobão dirigindo. Nada mais do que isso. Eu estou falando isso como um pai para filhos. Embora a maioria de vocês tenha idade para ser meu pai. Mas espiritualmente eu sou o pai de vocês. E como um pai para filho, eu estou exortando vocês. Vocês precisam se despertarem para a vida de vocês com Deus. Vocês não estão levando a sério a vida de vocês com Deus. Um ou outro aqui é exceção. Porque já leu a Bíblia mais de tantas vezes, ora e lê todos os dias. Então você esteja orando pelas pessoas que estão ao teu redor. Porque 90% aqui não ora todo dia, não lê a Bíblia todo dia, e se lê, nada muda. Nada muda. E quando deixa de ler, não sente nem falta. Alguma coisa está errada. Alguma doença está aí. Doença espiritual. Quando eu não leio e não oro, e não me sinto mal, eu estou doente. Eu estou anorexo espiritualmente. Ou eu tenho bulimia. Talvez eu esteja confundindo aqui as doenças, né? A bulimia é aquela que vomita? É isso? Então é bulimia. São bulêmicos espirituais. Por quê? Porque até ouve a comida. Mas chega diante do espelho do mundo, joga tudo fora e volta a viver do mesmo jeito. Porque o alimento, ele transforma, ele dá saúde, ele revigora os nervos, ele te dá força, ele te põe de pé, o alimento. Mas se você vomita, não vai mudar nada. Então, você faz aquela devocionalzinha sem vergonha e miserável de 5 minutos. Você fecha a Bíblia aliviado que acabou. E desesperado quando chega um domingo e o pastor esquece o relógio em casa. Sabe por quê? Porque você está vomitando. Você come e vomita, come e vomita, come e vomita. Eu prego, você vomita. O Diego prega, você vomita. O Murilo prega, você vomita. O outro prega, você vomita. O professor de escola, você vomita. Aí, por que está doente espiritualmente? Adivinha por que está doente espiritualmente? Não é muito difícil de imaginar. A doença espiritual se dá por falta de piedade, de vida com Deus, de vida de oração, de vida na palavra. Voltem para a palavra, meus irmãos. Eu digo isso com todo amor e com toda consciência. Voltem para a palavra. Vocês precisam da palavra. Vocês precisam da oração. 90% dos problemas que os irmãos vivem, e eu vou repetir aqui para não constranger os meus aconselhados. Eu não estou falando de vocês, porque de vocês eu sei o que está acontecendo. Eu estou dizendo de 90% que eu não aconselho, porque não chega em mim. E quando alguém chega e diz, vai conversar com o pastor, pelo amor de Deus, eu não quero que o pastor fique sabendo. Ou se o pastor arruma 1000 desculpas para fugir do pastor, eu sou tão feio, tão ruim assim, que eu não vou fazer nada de mal. Depois os irmãos que são aconselhados, digam se eu faço mal para alguém. Eu simplesmente falo assim, ó. Eu mostro a comida. Eu mostro a comida. Alguns comem. Mas, meus irmãos, alguns não comem. E isso dói. Isso adoece a minha alma. Por ver que muitos
mesmo quando a comida é dada, eles dizem não. E aí depois, um ou outro diz, fulano saiu da igreja. Eu não vou dizer aqui porque saiu da igreja. Porque cada um tem a sua vida. Mas eu sei o motivo de um por um que saiu dessa igreja. E digo, a maioria é porque não quis ouvir o que essa palavra quis dizer para cada uma delas. A maioria. Venham me perguntar se vocês se importam com a vida das pessoas que saíram da igreja. Venham me perguntar. Algumas, obviamente, se mudaram. Algumas, obviamente, brigaram com um ou outro aí de vocês. E eu tentei ajudar, não resolveu nada. E vocês ficaram de bonito aqui e a família saiu, foi para a primeira igreja. O que aconteceu? Uma família daqui foi para a primeira igreja, porque brigou com uma outra família aqui, e hoje vocês estão de bonito, eles estão lá. Então esses motivos, eu nem entro no mérito, mas isso é doença espiritual. Se você briga com o outro dentro da igreja, você é um doente. Doentes brigam. Saudáveis não brigam. Doentes entram em choque, luta, sabe? Anticorpos com doença, sabe aquela coisa de briga dentro de si? Veja esses programas de televisão daqueles vírus, daquela luta que está dentro do seu corpo quando você está doente, uma guerra lá dentro, né? Corpo doente vive em guerra. Igreja doente também vive em guerra. Igreja saudável tem vírus querendo entrar toda hora. Mas o Espírito Santo é o anticorpo principal. Igreja e na tua vida também. Sabe como é que você fortalece esse anticorpo? Os avós dizem, deixa o moleque jogar descalço, rolar na lama, comer besouro, porque aí vai ficar com um anticorpo bom. Espiritualmente, não tem nada disso. Espiritualmente, anticorpo vem comendo a comida. Todo dia, não pode ser dia sim, dia não. Não pode ser só de manhã, é todo dia. Talvez para você pareça muito, porque para alguém que não está comendo nada nunca, alguém chegar daqui da frente, um João bobão, chegar daqui da frente falando que você tem que comer a comida, todo dia, 2 vezes por dia, você fala, nossa, 2 vezes por dia eu vou ter que ler a Bíblia? Porque você está muito doente. Um doente não consegue ver. Mas se você começar a se alimentar, como o Salmo 1 diz, não é? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês lembram? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela, quando? De dia e de noite. E meditar é uma coisa que vem depois do ler. Vocês sabiam disso? Meditar não é ler. Só medita quem já leu. E lá ele diz que o cara leu, orou, e agora ele vai meditar naquilo que leu. Ruminar aquilo que leu. Pensar naquilo que leu. E depois orar de novo. Nas noites de oração daqui na nossa igreja, nós temos feito esse tipo de meditação. Aliás, a noite de oração da igreja é o melhor termômetro para a gente medir, não é? A espiritualidade da igreja. Mas se não é assim na tua vida, se não é assim na tua casa, como você se fortalecerá? Como você fará como Paulo? Dará louvores a Deus dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que tem nos abençoado, e Deus olhando lá de cima, de quem que ele está falando, hein? Ele nem fala comigo, ele nem quer me ouvir. Ele está me louvando pelo quê? Não, porque o Senhor é bom, o Senhor cuidou da minha família, o Senhor me protegeu, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me perdoou daquele meu pecadão, e do pecadinho também. O Senhor me... Não, Deus não quer isso. Deus quer que você queime no altar a tua vida, que você seja um sacrifício vivo, se entregando sobre o altar, e dizendo, Deus, já não eu, mas o Senhor, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu estou morto, eu peguei a minha cruz, e eu já não vivo mais para esse mundo. Eu não tenho mais sonhos, eu tenho obediência aos planos de Deus. Eu já não vivo mais. Aí sim você vai poder louvar a Deus. Aí sim você vai poder dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Aldair orou, que me desarraigou desse mundo mal. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. Eu louvo o Senhor porque o Senhor me tirou desse mundo. Meu coração não é como o coração da galera lá do meu trabalho, o pessoal que passa lá no meu emprego. Não é que nem todo mundo que eu converso. Meu coração não é que nem o deles. E Deus, eu te louvo por isso. Não porque eu sou melhor do que eles, porque eu era igualzinho, sou igualzinho a eles. Eu só te louvo, Deus. Porque se o Senhor não tivesse me arrancado, eu ia estar lá. E eu não sei até quando eu ia estar lá. Eu ia morrer lá.
falando palavrão como eles falam, mentindo como eles mentem, cobiçando como eles cobiçam, falando mal dos outros como eles falam, traindo como eles traem, adulterando como eles adulteram, roubando como eles roubam, enganando como eles enganam, sendo traiçoeiro como eles são, querendo levar vantagem como eles levam, enganando um ou outro aqui para tirar vantagem lá como eles fazem. Eu faria tudo isso também, Deus, como eu sempre fiz. Eu estaria, olhando para o corpo de toda menina que passa, e estaria desejando o marido de todas as irmãs da igreja, porque o meu marido, Deus que me perdoe, mas que ele leve logo embora. Eu estaria pensando mal daquela outra que não falou bem de mim. Eu estaria olhando para aquele que está vestido com certa roupa, ou aquela que está vestida com certa roupa, e vai passar perto do meu marido, e ai que raiva daquela irmã. Sabe, a minha vida vai estar aqui, só aqui. Meu coração vai estar doente, e eu vou morrer doente. E o pior de tudo é que eu vou morrer e vou para o inferno. Você vai morrer e vai para o inferno. Eu me lembro de uma vez ter lido uma pregação do Charles Spurgeon, onde ele dizia o seguinte: eu não sei por que vocês estão aqui. Ele disse isso em 1890. 4, 5 mil pessoas o ouvindo lá em Londres. Um pastor batista de lá. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. E o Spurgeon disse, assim, na minha ignorância, assim, eu não sou onisciente. Mas pelo pouquinho que eu sei, eu já posso dizer que 90% de vocês não vão para o céu. Ele disse lá atrás. Porque os frutos revelam o quê? A árvore. Jesus disse isso. A Bíblia diz isso. Ninguém chega numa laranjeira e pega uma jaca. Você quer uma jaca, você vai numa jaca. Você não vai chegar numa jaca e tem um cacho de uvas lá. Assim é o fruto da sua vida. Você não vai ter frutos espiritualmente bons se no teu coração você não tem o Espírito do Senhor. O teu fruto, tua palavra, tua vida, tua boca, vai ser uma desgraça. Você vai estar até bem, mas vai ser uma desgraça. E Spurgeon dizia, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Ele disse isso lá atrás. Porque vocês não foram feitos herança de Deus, explicando Efésios 1:11, que é o último verso da nossa meditação nessa noite. Vocês não foram feitos heranças do Senhor, vocês não são filhos de Deus, mas vocês vivem como se fossem. Sabe, vocês estão perdendo a vida de vocês. Vocês não são salvos, crentes. Vocês não estão filhos. Por que vocês não estão lá no mundo? Vocês podiam estar lá. Vocês podiam estar pagando prostitutas, vocês podiam estar enganando os outros, podiam estar curtindo a televisão zona, um sofá caro. Vocês podiam estar, pastor, eu não tenho um sofá caro e nem uma televisão zona. Tá, você podia estar curtindo a televisãozinha e um sofá duro. Você podia estar vivendo a sua vidinha. O que você está fazendo aqui? Se é só para passear de final de semana e nada muda, você está perdendo o seu tempo, meu amigo, minha amiga. Saia daqui e vá viver como o mundo vive. Você vai morrer, vai para o inferno, você está perdendo tempo dentro da igreja. Igreja é um lugar insuportável para quem não é filho de Deus. Dom Carson veio no Brasil recentemente, e numa das pregações que ele fez, ele disse, o céu, aliás, ele disse o seguinte, o inferno é um presente de Deus para o mundo. Porque você imagina você no céu? Imagina você que não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você não consegue cantar, você não consegue adorar, você não consegue ter comunhão com Deus. Gente, você imagina o céu para vocês? Você consegue imaginar quão horroroso? Você vai querer fugir de lá, você vai querer botar fogo no céu. Porque lá você vai ter comunhão com Deus, dia após dia após dia, você vai ver Deus, você vai conversar com pessoas santas. E hoje você não consegue nem estar perto de gente santa. Você gosta do povão do mundão. É isso que você gosta. Você quer falar que nem aquele galera do povão do mundão. Você acha que você vai... O inferno vai ser um presente para você. O inferno é um dom de Deus. É fruto do amor de Deus pelas pessoas perdidas. Deus precisou preparar um lugar para aqueles que não têm nisso um alimento. Que não têm na oração o ar que respira. Para essas pessoas, Deus foi bondoso. Ele criou o inferno. Ele criou o inferno. Só que lá não vai ser bom. Lá vai ser terrível. Lá vai ser muito sofrimento. E sofrimento eterno. Por isso que a palavra de Paulo aqui, que é uma palavra de louvor,
E a minha pregação em cima dessa palavra hoje à noite, que é uma pregação de exortação, é uma pregação e uma palavra que cada um de nós deveria dizer: Deus, muito obrigado, porque eu tenho ouvidos para ouvir. Porque eu tive tempo para ouvir. Porque eu tenho tempo para mudar. Ou melhor, para pedir: Senhor, me muda. Nunca diga: eu vou mudar, porque você não vai mudar. Diga: Senhor, pela tua graça, me muda. Nunca diga para tua esposa: eu vou mudar. Nunca diga para o teu marido: eu vou mudar. Nunca diga para o teu pai, para tua mãe: eu vou mudar. Você não vai mudar nunca. Você já não aprendeu? Nunca. Diga: pela graça de Deus, eu vou mudar. E aí você vai orar pedindo essa graça. Deus, pela tua graça, me muda. É o teu poder, é a minha fraqueza. Eu nada posso, mas o Senhor tudo pode. Leia a pastoral de hoje, por favor. Tudo o Senhor pode. Mas para que o Senhor cresça, eu tenho que diminuir. Eu não sou digno, Senhor, nem de amarrar as suas sandálias. Mas, Senhor, o Senhor é amoroso. A tua graça é abundante. O Senhor veio, o Senhor morreu. O Senhor levou naquela cruz o meu pecado. O Senhor sofreu por mim. Deus, então, me liberta dessa vida que eu vivo. Me transforma, me convença. Me anime, me incline. O Salmo diz isso, o Salmo 119. Inclina o meu coração, Senhor, para a tua lei e não para a cobiça. Faz com que eu tenha prazer em tua palavra e nela medite de dia e de noite. Quanto amo a tua lei. As crianças tiveram que decorar isso essa semana. Quanto amo a tua lei é a minha meditação dia e noite. Peça para Deus transformar a tua vida nessa semana. Peça para Deus fazer com que nessa semana a palavra dele seja um prazer para você. Dia e noite. Não é dia sim, dia não. É dia e noite todo dia. Todo dia. Porque isso é a marca de um filho de Deus. Se você chegar no final do mês de março, já está quase lá, e isso não mudou, se convença. Você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. E aí entre no desespero e começa a pedir para Deus te salvar. Para Deus te libertar do inferno. Você sabe o caminho. Você não precisa nem ligar para mim. Você sabe o que você faz. Se você não souber, me liga. Eu vou te falar. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Eu vou dizer: confesse os seus pecados a Deus. E abandone-os. Abandone-os. E todo dia clame a Deus graça, socorro, misericórdia. Assim, Ele vai derramar abundantemente sobre você a graça dele. Se Ele derramou sobre um assassino e torturador, você acha que Ele não vai derramar sobre você? Ele vai derramar sobre você. E Ele vai fazer com que você conheça uma vida que você nunca conheceu. Ele vai te dar uma história, uma nova jornada de vida que até hoje você não viveu. E talvez você tenha anos de convertido ou convertida. E você vai ter o maior prazer de dizer para todo mundo: olha, parece que eu me converti ontem. Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho um prazer. E você não vai ter vergonha de dizer isso. Porque isso vai ser um prazer para você. E você não tem vergonha daquilo que te dá prazer. Essa é a minha palavra para os irmãos hoje à noite. Fomos feitos herança do Senhor? Se fomos, louvemos com todo o coração. Porque foi pela graça. Se não fomos, percamos noites de sono, clamando a Ele que nos alimente e nos transforme em filhos e filhas do Senhor, a fim de que possamos dar frutos de uma nova vida, e não somente frutos de uma vida no pecado. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é alimento, que é consolo, mas que também é espada de dois gumes, que nos fere, que nos abre, que nos dilacera, mas que também vem depois e cura, fecha a ferida, sara, faz um milagre em nós. Ó Deus, se a tua palavra feriu alguém hoje à noite, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que com isso virá a cura. Aquele que faz a ferida é aquele que a sarará, que a fechará e que fará com que aquela pessoa seja diferente, nova,
totalmente transformada daqui para frente. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia sobre nós nesse tempo em que o amor e a fé em muitos se esfriou. Tem misericórdia de tantos e tantos que caminham ao nosso lado, que vão à tua casa, como nós dizemos hoje, para adorar, mas cujo coração está lá fora, não no Senhor. Tem misericórdia desses a quem chamamos de irmãos e irmãs, mas que não têm em ti o seu prazer. Tem misericórdia, ó Deus, de tantos que vão e vêm, de tantos que vêm e ficam, que passam pela igreja, que passam pela palavra, mas em cujas vidas a palavra não passou, não feriu, não transformou. Tem misericórdia, ó Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor conhece o coração de todos nós que aqui estamos. Como eu sei muito bem que o Senhor conhece o meu próprio coração. E eu imagino quanta miséria, quanta podridão o Senhor vê dentro da gente. Por favor, Senhor, não deixa a gente brincar com isso. Não deixa a gente se iludir pensando que está tudo bem. Como uma pessoa que está doente terminalmente e fala, não, está tudo bem, não preciso tomar remédio, não preciso me cuidar. Senhor, na doença física ainda vai, mas na doença espiritual, o final disso é o inferno. Por isso, faça aquilo pelo que Paulo pediu quando orou pelos Gálatas, quando pregou para os Gálatas, quando escreveu para os Gálatas, dizendo, desperta, ó tu que dormes, desperta, e a luz de Cristo brilhará, e resplandecerá, e vocês verão a luz da aurora. Eu clamo por nós aqui também, desperta-nos, ó Deus, a fim de que possamos ver Cristo mais glorioso, a tua pessoa mais maravilhosa, estar orando contigo, algo que a gente não quer deixar de fazer nunca. Ler a tua palavra como sendo mais precioso e gostoso do que comer o arroz, o feijão, a carne, o ovo, a salada, o pão, o bolo, o macarrão, a pizza, o hambúrguer. Senhor, nada é melhor do que a tua palavra, mas estamos tão doentes, que não conseguimos ver isso, pensar, sentir, cauterizados que tantos estão. Senhor, faz um milagre em nós. Ainda que o Senhor queira deixar alguns cegos, alguns aleijados, alguns, ó Deus, que estão doentes fisicamente, Senhor, deixe, mas espiritualmente, isso é mais importante. Esse é o maior milagre pelo qual te pedimos. É um milagre, Senhor, de sarar almas doentes, espíritos doentes, corações doentes, e que tão cauterizados estão, que nem mesmo os mais sentem falta do Senhor. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia de cada um de nós. Desperta-nos, aviva-nos, soerga-nos, levanta-nos, tira-nos da nossa negligência, da nossa vaidade, da nossa sedução. Tira-nos, ó Deus, dessa vida tapada, onde nós vivemos, ó Deus, tapados, vivemos, ó Deus, nos distraindo. Ó Deus, livra-nos. Liberta-nos dessa vida distraída, dessa vida, ó Deus, boba, distantes do Senhor, como se estivesse tudo bem. Guarda-nos de sorrir, multiplica as nossas lágrimas. Não deixe que nos alegremos enquanto é tempo de gritarmos de desespero pela tua preciosa graça. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, pecadores. Filho de Davi, Senhor, tem misericórdia do teu povo.
daqueles que andam correndo para lá e para cá, perdidos, angustiados, depressivos, vazios, cheios de ansiedade, doentes da alma. Senhor, o Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para sarar. O Senhor não veio para julgar nem para punir. O Senhor disse para Nicodemos que o Senhor veio para curar, sarar, perdoar, salvar. Por isso, Senhor, que a mesma palavra que curou possa ainda hoje à noite, na vida daqueles que sozinhos em suas casas te procurarão, nessa noite, aqueles que, quando todos forem dormir, irão se levantar, irão procurar um lugar deserto dentro de casa, irão se derramar diante da tua face, que a tua palavra possa lá, Senhor, fechar a ferida, sarar o coração, limpar do rosto as lágrimas, mas não deixa ninguém, ó Deus, doente e dormir doente. Que o Senhor faça um milagre em nós, nessa noite e nessa semana. E que o Senhor nos guarde. E que o Senhor guarde, possivelmente, vidas que hoje estão aqui, de amanhã estarem no inferno, separadas eternamente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.